A visita de Padre Marcelo Rossi a Neymar. O encontro que curou. Mais do que um joelho. O Rio de Janeiro vivia sua rotina vibrante, com as praias cheias, os carros apressados e os sorrisos das pessoas espalhando uma energia única. Mas, em um canto da cidade, em um luxuoso bairro da Barra da Tijuca, Neymar Júnior estava silencioso, refletindo sobre o que parecia ser um pesadelo. A lesão no joelho havia sido mais severa do que ele imaginava, e a dor não estava apenas no corpo, mas também em sua alma. O jogador de futebol se via imerso em incertezas, sem saber quando ou se conseguiria voltar aos campos. Neymar estava sozinho em sua casa, sentado em um confortável sofá de couro, com a perna imobilizada e o semblante cansado. Os pensamentos que o assombravam não eram apenas sobre o futebol, mas sobre a expectativa que ele sentia de todo o Brasil em relação à sua recuperação. Ele sabia que as pessoas estavam aguardando sua volta, mas mais do que nunca, ele precisava de algo além da fisioterapia para se curar. Ele precisava de uma luz, de um apoio que fosse além dos médicos e dos fisioterapeutas. Enquanto Neymar refletia sobre sua situação, Padre Marcelo Rossi estava em seu escritório, fazendo ajustes em sua agenda. Ele soubera da lesão de Neymar e sentiu que poderia ser a pessoa que o ajudaria não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. O padre sempre acreditou no poder da oração e no poder de trazer paz aos corações aflitos. Ele sabia que a fé poderia ser um caminho tão poderoso quanto a medicina, e por isso decidiu ir até a casa de Neymar. Ao chegar na casa do jogador, Padre Marcelo foi recebido por um dos seguranças e conduzido até a sala de estar, onde Neymar o aguardava. O jogador estava deitado com a perna esticada, claramente desconfortável com a situação. Mas o sorriso do padre ao entrar na sala foi como uma brisa suave em meio à tempestade. Neymar levantou-se lentamente e ofereceu um sorriso cansado. "Padre, muito obrigado por vir", disse ele com um tom de gratidão, mas também com um toque de insegurança. "Você não está sozinho, Neymar", respondeu Padre Marcelo com um olhar sereno e acolhedor. "Acredito que a recuperação não vem apenas do corpo, mas também da alma. A fé é um combustível poderoso. E estou aqui para trazer essa fé de volta a você." O padre sentou-se ao lado de Neymar, com um semblante calmo, quase como se soubesse o que o jovem atleta estava passando, sem que precisasse explicar em palavras. Neymar olhou para o padre e sentiu uma sensação de acolhimento que não experimentava há tempos. "Padre, a dor não está apenas no meu joelho", confessou Neymar, a voz carregada de emoções. "Está no meu coração também. Eu não sei se vou conseguir voltar ao que eu era antes." Padre Marcelo assentiu, compreendendo o peso das palavras do jogador. Ele sabia que o sofrimento de Neymar não se resumia apenas à dor física, mas ao vazio e à incerteza que ele sentia em relação ao futuro. O padre, com sua experiência de vida e de fé, começou a falar sobre a importância de acreditar em momentos de crise. "Eu entendo o que você está sentindo, Neymar. Todos passamos por momentos em que o futuro parece incerto, mas é nesses momentos que nossa fé precisa ser mais forte do que nunca. A fé não é algo que se vê, mas algo que se sente, e eu sinto que você tem essa força dentro de si, mesmo que você não a veja agora." Neymar ouviu atentamente, mas ainda havia uma resistência em seu coração. Ele tinha vivido uma vida cheia de vitórias, de reconhecimento e de expectativas, mas agora tudo parecia desmoronar ao seu redor. A dor do joelho o impedia de fazer o que mais amava, e o vazio interno o impedia de ver a luz no fim do túnel. Mas o que Padre Marcelo dizia começava a tocar um ponto profundo dentro dele, algo que ele havia deixado de lado por muito tempo: a esperança. O padre percebeu a resistência de Neymar e sabia que, para ajudar realmente, seria necessário algo mais do que palavras de consolo. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para o horizonte.
Neymar, a recuperação vem de dentro. Você precisa acreditar que sua mente e sua alma podem curar seu corpo. O primeiro passo é restaurar a sua confiança, sua energia vital. E a oração tem esse poder. Neymar, um tanto cético, mas também curiosamente aberto, pediu: "E como você acha que isso pode me ajudar?" "A oração, padre. Eu sempre ouvi falar sobre isso, mas nunca acreditei de verdade." O padre sorriu, retornando ao lado de Neymar. "A oração é um canal direto com o divino. Não é apenas pedir por cura física, mas pedir por força, por sabedoria, por paz. É uma conexão que vai além do entendimento humano. Eu vou orar por você agora." A sala parecia estar em silêncio absoluto, exceto pela voz suave de Padre Marcelo, que começava a rezar. Ele não pedia apenas pela cura de Neymar, mas por uma recuperação plena que envolvesse corpo, mente e espírito. "Senhor, eu peço que cubra este jovem com sua luz, que ele encontre paz em sua jornada, que sua fé seja renovada e que a cura que só o Senhor pode oferecer invada seu corpo e sua alma." A cada palavra proferida, Neymar sentia uma sensação de tranquilidade tomar conta de seu ser. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, relaxou. Ele sentiu algo que não sentia há semanas: esperança. Era uma sensação difícil de descrever, mas era como se uma carga pesada estivesse sendo retirada de seus ombros. Ao final da oração, Padre Marcelo colocou a mão sobre o joelho lesionado de Neymar. O toque não foi como um simples gesto físico, mas como uma bênção. "Agora, Neymar, acredite que a recuperação já começou. O Senhor já te ouviu. A cura é um processo e você precisa confiar em cada passo que der." Neymar abriu os olhos lentamente, com uma expressão que refletia tanto ceticismo quanto uma renovada fé. Ele não sabia se acreditava totalmente nas palavras do padre, mas havia algo em seu coração que dizia que ele poderia tentar. "Obrigado, padre. Eu não sei se consigo acreditar totalmente, mas sei que preciso de algo além da fisioterapia para superar isso." Padre Marcelo sorriu e lhe deu um abraço apertado. "A cura está dentro de você, Neymar. O que você precisa é confiar na sua própria força. Eu estarei orando por você todos os dias, mas você também precisa se ajudar. Vamos juntos nessa jornada." A despedida foi suave, mas Neymar sabia que aquele encontro havia sido um marco em sua vida. Não era apenas a visita de um padre, mas o início de uma nova forma de ver o processo de cura. Ele se sentia mais leve, mais esperançoso, como se algo tivesse mudado internamente. Ele sabia que a estrada à frente seria longa, mas agora ele não estava mais sozinho. Os dias seguintes foram desafiadores, como esperado. Neymar passou horas na fisioterapia, sentindo dor, mas agora havia uma nova energia em seu coração. Ele se lembrou das palavras do padre: "A fé é o combustível para a recuperação." Ele se permitiu acreditar nisso, começando a enfrentar os desafios com uma nova perspectiva. Não era apenas sobre o joelho, mas sobre todo o seu ser. A cada dia, Neymar sentia seu corpo responder melhor. A dor diminuía e sua confiança começava a ser restaurada. A cada sessão de fisioterapia, ele repetia para si mesmo: "Eu vou voltar aos campos porque a fé me guia." Ele pensava nas palavras do padre e isso lhe dava força para continuar. Durante o processo, Neymar também passou a dedicar um tempo todos os dias para meditar e rezar. Algo que nunca tinha feito com tanta dedicação. Ele sentia que isso estava se tornando tão importante quanto o tratamento físico. A conexão com Deus, com sua própria fé, estava se tornando a chave para sua recuperação. Ele começava a ver o futebol de uma maneira diferente, não como uma simples profissão, mas como uma missão. À medida que o tempo passava, a recuperação de Neymar parecia ganhar um ritmo acelerado. Ele voltou aos treinamentos com mais confiança, mais força e, mais importante, mais equilíbrio emocional. A dor no joelho havia diminuído consideravelmente
E ele sabia que isso era apenas um reflexo do trabalho interno que ele havia feito. Quando o dia de sua volta aos campos chegou, Neymar sentiu uma mistura de emoções. Ele sabia que o apoio de Padre Marcelo e sua renovada fé haviam sido fundamentais para essa recuperação. Ao pisar no gramado novamente, ele olhou para o céu e se lembrou das palavras do padre. A cura é um processo e você precisa confiar. Ele havia confiado e agora ele estava de volta, mais forte do que nunca. Em sua primeira partida de volta, Neymar marcou um gol espetacular. Um gol que não foi apenas uma conquista técnica, mas um símbolo de sua recuperação espiritual e emocional. Ao comemorar, ele olhou para as arquibancadas, onde a torcida vibrava e seu coração se encheu de gratidão. Mas no fundo, ele sabia que aquele gol não era só para ele ou para os fãs. Era uma celebração da fé e da esperança que ele havia redescoberto. Após o jogo, Neymar se sentou no vestiário, com a cabeça cheia de pensamentos e sentimentos conflitantes. Ele sabia que o futebol não era mais apenas uma carreira para ele, mas uma forma de transmitir uma mensagem. A sua recuperação não era só sobre o joelho, mas sobre o poder da fé e da confiança. E ele sentia que o maior aprendizado de todos foi aprender a acreditar, não só nos médicos ou nas terapias, mas em sua própria força interior. As semanas seguintes foram de vitórias e superações. Neymar voltou a jogar com a mesma garra de sempre, mas agora com uma visão mais profunda sobre o que realmente importa. Ele se tornou um defensor da saúde mental e espiritual dos atletas, compartilhando com outros jogadores o impacto positivo que a fé teve em sua recuperação. As palavras de Padre Marcelo estavam se espalhando não só pelos campos de futebol, mas também nas conversas entre amigos e colegas. Em uma entrevista recente, Neymar foi questionado sobre a sua recuperação. Com um sorriso tranquilo, ele respondeu: "Acredito que a fé foi fundamental para voltar ao meu melhor. Não foi só o tratamento físico, mas o apoio espiritual que recebi. Padre Marcelo me mostrou que quando a mente está bem, o corpo também responde melhor. A recuperação vem de dentro." Suas palavras foram um reflexo de tudo o que ele havia vivido nos últimos meses. E mais do que isso, um testemunho de como a fé pode transformar até mesmo os momentos mais difíceis. A notícia de sua recuperação, não apenas física, mas emocional e espiritual, se espalhou rapidamente. Neymar se tornou um exemplo de como os atletas podem lidar com as adversidades de maneira saudável, buscando ajuda não só em tratamentos convencionais, mas também em ferramentas espirituais e psicológicas. Sua história tocou muitas pessoas, não só fãs de futebol, mas também aqueles que enfrentavam desafios pessoais semelhantes. Um mês após a visita de Padre Marcelo, Neymar foi convidado para um evento beneficente, onde teria a oportunidade de falar sobre sua recuperação. Ele subiu ao palco com um sorriso sereno e uma calma rara para alguém tão jovem e tão exposto. "Eu não sou apenas o Neymar jogador. Sou um ser humano que passou por um momento difícil e aprendeu que a fé e o apoio de pessoas como o Padre Marcelo são o que realmente fazem a diferença", disse ele com a voz firme. A plateia estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Neymar continuou: "Não importa quantas vitórias você tenha na vida. O que importa é como você lida com os desafios. E para mim, a fé foi o que me ajudou a lidar com o maior de todos, a dúvida sobre a minha recuperação. Eu sei que muitos de nós, em algum momento, sentimos que estamos sozinhos, mas não estamos. Nunca estamos." Suas palavras reverberaram na sala, e muitos presentes se emocionaram com sua sinceridade. A visita de Padre Marcelo Rossi a Neymar não apenas curou um joelho, ela abriu um caminho de renovação para o jogador, para a sua visão sobre a vida e sobre o próprio futebol. Neymar começou a ver o esporte não apenas
como uma carreira, mas como uma plataforma para inspirar os outros a acreditarem em si mesmos, a buscarem a cura não só no corpo, mas também no espírito. Ele sabia que a verdadeira vitória estava em superar as dificuldades internas. Quando o padre visitou Neymar novamente algumas semanas depois, o jogador estava radiante. Ele havia recuperado não apenas a confiança em seu corpo, mas também em sua fé. Padre, obrigado. Você me ensinou que a verdadeira cura vem da alma. Eu encontrei em você a força que eu não sabia que tinha, disse Neymar com um sorriso genuíno. Padre Marcelo o olhou com carinho e respondeu: eu só te mostrei o caminho, Neymar. O resto foi você quem fez. Sua fé foi o que te trouxe até aqui. E assim, o jovem jogador continuou sua jornada, não só como um ícone do esporte, mas também como um exemplo de fé, força e superação.